Bom, já faz um tempo que eu não faço vídeo novo. Isso porque eu estava um pouco ocupado e uma das coisas que eu andei ocupado foi com esta plaquinha aqui. Esta plaquinha aqui eu comprei para colocar o som na minha TV nova. Minha TV nova ela é uma TV da Samsung e as TVs da Samsung elas não têm saída de vídeo analógica. Como elas não têm saída de vídeo analógica, eu tive que pensar uma possibilidade para utilizar minhas caixas de som ligadas na TV. E a possibilidade que eu encontrei, que fosse fácil, barata, foi através de um amplificador com Bluetooth. Quando chegou a TV, eu acabei testando com uma caixinha de som portátil e vi que funcionou, inclusive com o controle de volume pelo controle remoto da TV, que é uma coisa que eu não tinha na minha TV Samsung antiga, que tinha saída analógica. A saída analógica dela era nível fixo e eu tinha que utilizar um controlador de volume para controlar o volume. O controle remoto da TV não controlava o volume. Nessa plaquinha Bluetooth eu conecto ela na TV e o controle de volume da TV consegue atuar e regular o volume da TV. Da TV não, é o volume das caixas de som ligadas por meio da plaquinha. Eu acabei escolhendo essa plaquinha porque ela tem o chip TPA 3116. Eu andei lendo alguns reviews e eu vi falar bem deste circuito integrado. E eu acabei optando por essa plaquinha aqui em específico porque ela tinha Bluetooth e entrada analógica e porque ela tem o nome do fabricante entre aspas, né? Isso é algo que eu costumo dizer nas minhas aulas, né? Que se o fabricante colocou o nome é porque ele não tem vergonha do produto que fez. Mas nesse caso, essa plaquinha aqui acabou deixando um pouquinho a desejar, tá? Eu vou falar isso neste vídeo aqui de apresentação e depois mais adiante eu vou fazer alguns testes para demonstrar isso na prática, tá? O que eu gostei dessa placa? Ela vem, além da placa do amplificador, ela vem com essa tampinha aqui e fica bem compacto o visual. Eu não deixei com parafuso para facilitar aqui a demonstração, tá? Mas aqui tá a plaquinha, ela vem com essa tampa e com os parafusos e fica bem bonitinho. Tem aqui as indicações da fonte de alimentação, canal esquerdo e direito, indicação da plaquinha. Ela diz que tem dois canais de 100 watts, mas esses dois canais de 100 watts eles são para baixas impedâncias, então tem que ter um pouquinho de pesquisa para verificar que a gente não vai conseguir utilizar isso aqui com caixas sem ligar algumas delas em paralelo. E no anúncio do fabricante dizia, né, que ela vinha com um dissipador grande, com indutores bons, com um banco de capacitores aqui para ajudar a filtragem da fonte. Ela vem, né, com essa placa aqui de moldura, acaba ficando um resultado bem bonito, esteticamente falando, né. Ela é bem compacta também. Eu achei ela muito compacta. Tô sem a trena aqui. Mas ela é muito pequena, né? Cabe na palma da minha mão. E ela vem, né, com uma plaquinha em cima e uma plaquinha embaixo também, que aí acaba encobrindo aqui os pontos de solda. Isso já é de conhecimento, já tiveram outras pessoas que testaram e ela tem um problema quando com entrada de som na entrada P2. O que acontece? O circuito, a forma com que ela é desenhada, tá? Ela tem os dois chips de potência aqui embaixo do dissipador e ela tem um controlador Bluetooth aqui que vai fazer digamos assim, o front-end da parte analógica. Esse chip Bluetooth vai se encarregar de fazer a entrada Bluetooth, obviamente, e também a entrada analógica, e ele vai selecionar automaticamente qual das duas, tá? Como que acontece isso? A gente não precisa apertar, não precisa fazer nada na placa. Apenas ele reconhece se o Bluetooth está pareado e funciona. Se não está pareado, pega a entrada analógica, tá? Tem um post num fórum que o pessoal comenta que a entrada analógica dela tem um desempenho muito abaixo do esperado
principalmente em altas frequências, e isso é um problema de alguns capacitores aqui no circuito de entrada que vai para o Bluetooth. Tá? Eu averiguei isso e realmente existe um problema ali. Mas também temos outro problema, tá? Esse problema aqui ele acarreta, ele tem influência só na entrada analógica, mas quando a gente usa a saída no Bluetooth, eu notei que o som dela também não é excelente, tá? Dá para dizer assim que é razoavelmente bom, mas está abaixo do que eu esperava. E aí eu andei analisando o datasheet e uma das coisas que eu notei que pode ser, tá? Não é com certeza, mas pode ser que seja, é que esses capacitores são abaixo do tamanho ideal. Eles são de 680 nanofarads e, pelo que eu vi no datasheet, o ideal seriam capacitores de 1 microfarad. Mas, por questão de, talvez de footprint, né, para ficar uma placa menor e por questão de custo, foram utilizados capacitores de 680 nano. Um dos upgrades que eu quero ver se eu consigo fazer é alterar esses capacitores para capacitores de 1 micro. O problema é que o espaço aqui é muito restrito e eu dependo de conseguir esses capacitores. Eu acho que eu não vou conseguir. Já sendo um pouco pessimista, mas eu acho que eu não vou conseguir. As coisas que eu gostei dessa placa. Eu gostei dos indutores. Eu gostei que ela vem com bastante capacitância aqui para ajudar a filtrar a entrada da fonte, tá? Aqui não vai dar para ver, mas não vai dar para ver. Tá um pouco complicado de ver, mas são capacitores de 470 microfarads, tá? Para auxiliar na filtragem da fonte. Aqui diz, né, que a gente pode utilizar fontes de 5 a 27 volts. Eu vou utilizar ela com... Eu já fiz 2 testes, né? Um com uma fonte de notebook de 19 volts por 3,4 amperes e acaba faltando um pouco de energia para ela liberar a potência plena. E eu testei com uma outra fonte de 20 volts por 6 amperes, que é um tijolão de fonte, e ela se comportou muito melhor com a fonte maior. A fonte ela deve ter umas 3 vezes o tamanho da plaquinha aqui. Uma das coisas que eu gostei é que ela tem um potenciômetro aqui de ajuste de volume com um cleque para desligar a placa. Espero que o microfone consiga captar o cleque. E o ajuste de volume aqui nesse curso. O que eu não gostei é que quando a placa está no estado do cleque aqui do desligado, o Bluetooth ainda continua ativo. Isso eu notei na TV, que mesmo desligando aqui o amplificador, a TV continuava com o dispositivo Bluetooth conectado. O dissipador eu achei um pouquinho subdimensionado. Quando eu estava tocando música alta, minhas caixas de som são de 6 ohms, quando eu estava tocando mais forte, eu notei que esse dissipador aqueceu considerável. Eu fiz alguns testes preliminares de bancada, eu notei que esse dissipador esquentava bastante, mas eu creio que para quem não vai utilizar, digamos assim, modo soviético, está bem adequado. Nos testes que eu fiz, tá, eu fiz sem essa tampa aqui. Então, sem essa tampa, a refrigeração ela é favorecida, né, porque o ar quente sobe. Se eu tivesse essa tampa, eu ia ter uma restrição aqui para fazer a convecção, para trocar calor do dissipador. E eu esqueci de mencionar, mas essa placa aqui ela utiliza dois. Eu vou desmontar ela aqui para mostrar. Mas ela utiliza 2 circuitos integrados. Onde cada circuito integrado é responsável por um canal. Deixa eu limpar ela aqui.
Só que, como ela utiliza esses dois circuitos integrados, um para cada canal, existe uma condição para que funcione. Pelo que eu entendi, que eu vi no datasheet, esses circuitos integrados eles já vêm, digamos assim, numa configuração em bridge, e ele vai ter dois canais, cada canal vai utilizar dois amplificadores em bridge, para se conseguir maior potência com menor tensão de alimentação. Só que, para utilizar cada CI em um único canal, é necessário colocar esses canais em paralelo. E aí, colocando em paralelo, nós temos um aumento da potência apenas em impedâncias mais baixas. Como as minhas caixas de som elas são 6 ohms, e eu tenho um par delas que é 6 ohms e outro é 8 ohms, então não tem muito ganho em se utilizar essa configuração, tá? O ganho é que a gente vai ter uma menor dissipação de potência. Aqui vai dar para ver melhor a placa, tá? Quando eu fiz os testes e algumas medições, eu fiz apenas aqui na parte de entrada, tá? Eu acabei não tirando o dissipador. Agora eu tirei. Mas, de antemão, quem quiser melhorar o desempenho aqui na entrada de linha, tá? Nós vamos ter este circuito aqui. Vou botar aqui melhor. Foca, câmera. Nós vamos ter esse circuito aqui para os dois canais, tá? O grande problema, que já foi abordado em algumas publicações, em alguns fóruns na internet, é esse capacitor aqui, C42, em um dos canais, e C41 em outro canal. O que esses capacitores fazem? Eles têm uma função de limitar a banda entrante no CI, para não ter, eu imagino, né, que para não ter algum problema de interferência, principalmente com sinais de rádio, AM, e algumas outras interferências eletromagnéticas. Então, esse capacitor ele vai atuar como um filtro passa-baixas. E aí nós temos uma resposta em frequência que vai ser, vou desenhar o gráfico aqui, a resposta em frequência apenas desse circuito de entrada, tá? Ele vai ser algo assim. Onde essa parte aqui é dada pela combinação desse resistor e desse capacitor em série com entrada, e essa segunda atenuação é dado por esse capacitor. Esse capacitor tem a função de limitar a resposta em alta frequência. O problema é que isso aqui, pelo que eu simulei, ocorre em 2,7 kHz. Então, de maneira simplificada, quem quiser ter o desempenho melhor dessa placa, quando utilizada na entrada auxiliar, basta suprimir esse capacitor C42 e o capacitor C41. Simplesmente dessolda ele da placa, está resolvido de certa forma. Vai remover essa atenuação aqui, vai tirar esse filtro passa-baixas aqui, que tem a função de limitar a resposta em alta frequência, e vai fazer com que melhore o desempenho do amplificador em frequências médias e agudas, tá? Mas isso apenas utilizando pela entrada P2. Na entrada via Bluetooth, eu não cheguei a analisar a placa ainda, eu ainda quero analisar o resto do circuito, agora sem o dissipador, mas eu já adianto que tem uma certa limitação aqui por causa do filtro de saída, tá? Os capacitores são um pouco pequenos. Não vou me delongar muito, tá, nessa análise, porque esse é para ser um vídeo de apresentação. Nos próximos vídeos eu vou fazer uma análise melhor do circuito dessa placa. Vamos fazer alguns testes
de resposta em frequência e para verificar, né, esse decaimento dela. Eu não cheguei a testar isso no osciloscópio ainda, só no simulador. A gente vai testar a resposta em frequência dela com o osciloscópio para verificar essa queda do filtro aqui na entrada, né? Na entrada, obviamente eu vou fazer só na entrada P2, na Bluetooth eu não tenho como garantir que o meu sinal de entrada ele é uniforme, mas pelo que eu simulei, isso aqui vai dar em torno de 2,7 kHz, tá? Então é uma frequência bem baixa. Eu acho que está errado. Pelo que eu vi nos outros comentários que eu vi quando eu procurei na internet, apenas esse modelo aqui, a ZK1002, tem esse problema. As outras placas, aparentemente, né, ninguém falou mal desse problema da resposta em frequência, tá? Fora isso, a placa em si, eu achei ela muito bonita, eu gostei dessa tampinha aqui, dá uma aparência bem bacana, mas eu não compraria de novo, justamente porque eu vou ter que pegar, gastar tempo, fazer alteração no circuito para ter um desempenho que eu quero. Outro problema que eu encontrei também é o tamanho aqui destes terminais, tá? Esses terminais aqui são muito pequenos e eu não consigo colocar aqueles terminais de forquilha. Para vocês terem uma ideia, o espaço aqui, ó, ele tem 5 milímetros. Não cabe um daqueles terminais de forquilha, tá? É muito pequeno. Tirando esses pontos, a placa ela é muito bem acabada, muito bonita. Mas a gente, quando compra aparelhos de áudio, a função principal é tocar bem, né? Não é ser bonito. Então, eu não recomendaria ainda essa placa. Ou pelo menos, só recomendaria ela para alguém que já tivesse ciência desses problemas e que tenha aparelhagem para sentar e remover pelo menos os capacitores da entrada, ou que vai utilizar apenas por Bluetooth. Então é isso para esse vídeo, e nos próximos eu vou fazer uma análise melhor aqui dessa placa.